Você que está à procura de uma nova placa de vídeo em 2026 no custo-benefício, então aqui no canal eu fiz uma comparação que pode definir completamente o seu investimento. De um lado, a AMD aposta na RX 7600, que recebeu diversas otimizações através dos drives e ganhou ainda mais força com o FSR 4.1, e do outro lado eu trouxe a Nvidia, chega com a RTX 5060 trazendo nova geração do DLSS 4.5, melhorias com Ray Trace e recursos de inteligência artificial que promete levar o desempenho para outro nível. Mas será que essas promessas realmente aparecem nos seus jogos? Isso que quem busca comprar uma placa de vídeo, principalmente no custo-benefício, quer saber. Será que valeu o investimento pagar mais pela RTX 5060 ou a RX 7600 continua sendo a rainha do custo-benefício? Nesse vídeo vamos colocar essas duas GPUs frente a frente em 10 games, analisando o desempenho em 1080p, Quad HD e até mesmo em 4K com as tecnologias DLSS e também o FSR, além de ver temperaturas, consumo de memória VRAM, qualidade gráfica e estabilidade dos drives. E atenção, porque no final vou responder a pergunta que mais aparece aqui no canal: se eu tivesse dinheiro para comprar apenas uma dessas placas de vídeo hoje, qual seria a minha escolha? Então já deixa o like e se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. E chegou a hora da gente fazer os testes. Aqui a RTX 5060 ela ficou no PCI Express 5.0 acompanhado do Ryzen 7 7800X 3D. É a mesma coisa da RX 7600, né, que a placa de vídeo é PCI Express 4.0, então ela ficou no PCI Express 4.0. Eu utilizei aqui para fazer esses testes uma placa mãe X670 que tem o PCI Express 5.0, e com os testes aqui, né, eu fiz os testes 1080p nativo, depois eu fiz Quad HD nativo, depois eu ativei o FSR do lado da AMD e o DLSS do lado da Nvidia em modo qualidade em Quad HD, e já nos testes em 4K também testei 4K nativo e depois ativei o DLSS do lado da Nvidia e o FSR do lado da AMD em modo desempenho. E o desempenho das duas placas de vídeo está bem interessante. A RX 7600 ela não faz feio, é uma placa de vídeo que pelo teu preço vale cada centavo, e para quem busca, né, uma placa de vídeo aí mais forte com 8 GB e as novas tecnologias da Nvidia, a RTX 5060 é uma placa de vídeo interessante. Então, entre as duas placas de vídeo de início, né, eu já falo, isso daí depende de muito qual é o seu foco para uma placa de vídeo hoje. Testei aí o Clemson Desert, você viu aí como é que ficou os testes. Aqui agora em 4K DLSS Performance, lembrando, né, DLSS Performance do lado da Nvidia e FSR Performance do lado da AMD. Nvidia aí no 4K, né, utilizando as tecnologias 48 de média com percentual 42, enquanto a AMD ficou ali com 33 de média e mais ou menos um 21. The Last of Us Parte 2, 1080p nativo, tudo aí no muito alto. Lembrando, né, essas placas de vídeo de 8 GB não é para rodar esses jogos que consomem mais memória VRAM no 1080p no muito alto. Se você tem alguma dessas placas de vídeo e quer jogar sem sentir aquelas travadinhas, aqueles estantres, dependendo aí do local que você estiver jogando, eu recomendo otimizar o seu jogo 1080p alto e 1080p ultra, porque mesmo que a placa de vídeo tenha desempenho de entregar acima de 60 a quase 60 FPS, a VRAM em alguns locais do game vai fazer com que caia o FPS. Faltou VRAM, você vai ter instantes, travadinhas, quedas de FPS. Eu recomendo, fica de olho também no uso da memória VRAM, porque pode ter uma diferença quando falta VRAM e você tá aí no PCI Express 4.0, 5.0. O sistema em si acaba puxando da memória RAM, né? Então faz com que o sistema consuma um pouquinho mais de memória RAM, entendeu? Aqui no The Last of Us, 1440p, tá pegando um FPS bem legal, né? Agora já no 4K nativo aqui vocês vão ver o que a VRAM faz com o seu jogo quando falta VRAM. O FPS praticamente cai. Olha como é que tá o desempenho
da 5060 no nativo, enquanto a RX 7600 está entregando um pouquinho mais de FPS. Mas essa queda absurda está na VRAM. Faltou VRAM, né? A placa de vídeo não consegue entregar o seu desempenho. Utilizando em modo aí desempenho do FSR e do DLSS, aí já sobe, tem um pouquinho mais fogo, mas o FPS não sobe, né? Fica ali 26 de média para 5060 e 24 para a RX 7600. É um game aqui no mínimo, hoje no mínimo 34 para você ficar satisfatório, né? Assassin's Creed. Aqui no Assassin's Creed eu não testei essa tecnologia, porque quando eu estava fazendo os testes na RX 7600, eu acabei esquecendo de fazer os testes em 4K e utilizar essa tecnologia. Então eu testei apenas 1080p e Quad HD no benchmark do game, 77 de média para a NVIDIA, 69 para a AMD. As duas placas de vídeo dá para jogar com 60 FPS tranquilo. Já em Quad HD, aqui a configuração gráfica eu testei no Ultra. Em Quad HD a diferença de uma para a outra é praticamente ali uns 16 FPS, 71 para a NVIDIA e 55 para a AMD. Se a gente analisar o preço das duas placas de vídeo, a 7600 é uma placa de vídeo que ela varia o seu preço entre ali uns 1.500, né? Se você ficar de olho nas ofertas lá do Telegram, você pode até encontrar mais barato, já que esse mês é o aniversário da Pinchal e a Pinchal tá trazendo muita promoção. Inclusive, na última sexta-feira saiu o RTX 5050 custando R$ 1.200, que é a concorrente direta da RX 7600, as duas placas de vídeo que fica páreo a páreo. Então, né, talvez se você ficar de olho lá no grupo de oferta do canal, você pode encontrar muita oferta boa para montar o teu PC ou dar um upgrade em uma placa de vídeo ou em processador. Aqui testando também o Ghost of Tsushima, o FPS está bem próximo mesmo, testando com DLSS e o FSR no muito alto. Olha a diferença, praticamente quase não tem diferença, 82 FPS de média para a NVIDIA e 77 FPS para a AMD. Tem jogo que a AMD leva vantagem e tem jogo que a NVIDIA é mais otimizada. Então isso acontece no hardware, tá? Tem jogo que vai melhor na Handle, na AMD, e tem jogo que vai melhor na NVIDIA. Jogos, por exemplo, com Code Warzone vai melhor na AMD. Jogos como CS2, né, alguns jogos competitivos vai melhor na NVIDIA. Mas aqui o foco aqui é testar as tecnologias, o FSR versus o DLSS, já que a 7600, né, a geração 7000 ganhou esse FSR 4.1 depois que veio, né, essas placas de vídeo. Tá muito interessante. E assim, em termos de qualidade, versus o DLSS versus o FSR, aqui para mim, né, lado a lado aqui nas duas configurações, para mim é a mesma qualidade. Eu não vejo diferença na qualidade em o DLSS versus o FSR. O FSR hoje está funcionando muito bem. A única coisa que fica para trás hoje, para mim, isso aqui é uma opinião minha, você pode ter outra opinião, mas para mim a única diferença que eu vejo nas placas de vídeo NVIDIA e AMD é na hora de você fazer uma live, transmitir uma live. As tecnologias da NVIDIA vai ser melhor do que a AMD, né? A NVIDIA vai ter um encoder melhor para você transmitir live na Twitch ou outras plataformas. No YouTube, qualquer uma das duas placas aqui que eu estou testando já tem um AV1, né? Já vai entregar uma qualidade melhor nas suas lives no YouTube, né? Mas a NVIDIA ainda sai na frente, porque a NVIDIA é mais otimizado. Vamos supor, na hora de transmitir uma live, você com 10.000 kbps, né, para transmitir uma live na 5060 já entrega uma excelente qualidade. Já na AMD você vai precisar, né, ter mais kbps, colocar ali, forçar um pouquinho mais a placa de vídeo, pesar um pouquinho mais para a placa de vídeo e não vai chegar, vai ter uma qualidade boa, mas não vai chegar na mesma qualidade da NVIDIA. Então, se você busca fazer live, a 5060 é um investimento melhor. Você paga um pouquinho mais caro, não só a 5060, mas a 5050. Lembrando que tem uma diferença grande entre a 5050 e a 5060. Dá uma diferença grande.
Uma placa de vídeo usa memória GDDR7 e a outra usa memória GDDR6. Então, quando você for comprar, você optar a comprar a NVIDIA, né, ao invés, às vezes a diferença de uma placa de vídeo para a outra tá apenas ali 100, 200 reais, vale a pena você, ao invés de pegar 50-50, pegar a 50-60. A 50-60 ela é mais otimizada em recurso como memória VRAM, né? Ela vai consumir mesmo memória VRAM em comparação a 50-50. Eu já trouxe testes aqui no canal comparando as duas e vou refazer também esses testes, porque sempre saem novos jogos e sempre tem, né, alguma otimização aí de drive, então possa ser que a diferença ou aumente ou a diferença diminui. Por isso sempre eu busco refazer os testes. Olha como é que tá a diferença aí no Resident Evil Reckoning, a diferença ali em resoluções, né, a NVIDIA tá melhor no Resident Evil Reckoning, mas dependendo ali da configuração que você optar a jogar, né, a diferença vai ser mínima. Aqui no Resident Evil Reckoning, como o game consome muita memória VRAM, eu coloquei, né, as duas primeiras opções no máximo e em sombras eu coloquei no mínimo para diminuir um pouquinho, né, desse uso da memória VRAM, e eu consegui fazer os testes, porque tem jogo aqui que foi triste quando eu fui testar em 4K, né, eu tive que mexer em alguma coisa. E outra coisa aqui também, né? Esse tipo de teste demora muito, porque cada jogo, praticamente, quando eu mudo as configurações, eu tenho que reiniciar o jogo para que as configurações sejam aplicadas dentro do jogo. Então, dependendo, você tá jogando um jogo aí, um Spider-Man 2, entre outros jogos aí, né? Você ativou ali o DLSS, viu que não teve diferença de FPS, ou ativou o Ray Trace, viu que não teve diferença na qualidade, é porque você não reiniciou o jogo, né? Para que as configurações apliquem, você precisa reiniciar o jogo, beleza? Ó, o Cyberpunk, como é que ele tá rodando? Quad HD com DLSS em modo qualidade, o FSR. A diferença tá, eu não vejo uma diferença grande, 76 de média para a RTX 5060 e 65 de média para a RX 7600. A diferença aqui não é tão grande, visto que a diferença de preço pode ultrapassar aí 600, 700 reais fácil, dependendo do modelo, até mais. Aqui em 4K nativo, teve média aí para a NVIDIA 27 e para a AMD 20 FPS. Aí eu sei que vai ter comentário aqui no canal: ah, mas essas placas de vídeo não é para rodar em 4K, mas eu busco testar todas as resoluções para que, né, quem estiver buscando, eu queria uma placa de vídeo para mim rodar em 4K, será que eu conseguiria? Ó, olha como é que tá aí com o DLSS e o FSR em modo desempenho. A NVIDIA alcançou 51, enquanto a AMD alcançou 47. Se eu pegar o jogo e colocar ali no preset do médio barra alto, aí o 4K seria viável no Cyberpunk. Spider-Man 2, 1080p no muito alto. Esse game aqui é triste no uso da memória VRAM, entre outros recursos da placa de vídeo. 88 FPS para NVIDIA, diferença gritante, enquanto a AMD tá ali com 50 FPS, é uma diferença de quase 40 FPS a mais para a NVIDIA. Já aqui no Quad HD, né, nativo, no muito alto, aqui claramente eu precisaria otimizar muito bem o jogo para eu jogar no Quad HD ou às vezes até no 1080p, né? 60 FPS para NVIDIA, 31 FPS para AMD, mas dá uma olhada no frame time, varia bastante, então é o consumo de memória VRAM. Já aqui em Quad HD, com os recursos de tecnologia, a diferença aqui já começa a ficar um pouquinho melhor. 51 FPS, 32 FPS. A AMD aqui no Spider-Man eu precisaria urgentemente otimizar muito bem. Agora vamos olhar para o consumo das duas placas de vídeo. A placa de vídeo da NVIDIA 5060, ela, o pico máximo de consumo, ela chegou ali uns 145 watts a 150 watts. Já a 7600, ela vai chegar ali no seu pico máximo de consumo 184 watts. Então
a Nvidia vai consumir menos em comparação com a AMD. Se você busca uma placa de vídeo que consome menos, é a placa de vídeo da Nvidia, tá? Ela vai entregar mais desempenho, vai consumir menos. E em relação a drive, nenhuma dessas duas placas de vídeo eu tô tendo problema de drive, mas na RX 765, dependendo do modelo, quando você comprar, eu recomendo que você faça um undervolt. Beleza? Faça um undervolt, que isso daí pode resolver crash com o drive, alguns bugs. Já na placa de vídeo da Nvidia, é só comprar ela, instalar no teu PC e jogar. Não precisa você fazer nenhuma dessas otimizações, porque eu já peguei vários modelos da RTX 5060 e não tive nenhuma dificuldade quanto a isso. Aí você tá perguntando, mas será que qualquer uma dessas duas placas de vídeo eu conseguiria rodar o Ray Trace? Já para o Ray Trace, né? O Ray Trace você vai conseguir rodar em jogos bem leve, que a otimização, né, que a implementação do Ray Trace seja baixa, não seja muito alto. Em jogos como Alan Wake, jogos aí que vai ter a qualidade do Ray Trace, é você ativar e ter ali 30 a 20 FPS, então não compensa. Série 60 não compensa se o seu foco é Ray Trace, no mínimo série 70. E se você pudesse, né, se o seu foco é Ray Trace, é no mínimo 5070 Ti, porque o recurso de Ray Trace, mesmo você utilizando DLSS, vai consumir, vai sugar sua memória VRAM e vai sugar também recurso do processador. Então se você busca uma placa de vídeo, eu quero uma placa de vídeo, eu quero montar um kit para rodar o Ray Trace, você vai precisar investir um pouco mais, né? Tanto do lado da AMD como do lado da Nvidia, mas para recurso como Ray Trace, as placas da Nvidia se saem bem melhor em comparação com a AMD. A Nvidia é muito mais otimizado, beleza? Tanto em jogos aí como Cyberpunk, Alan Wake 2, né? Tem jogos que o Ray Trace da AMD fica até bom. Eu recurso como o Resident Evil 9, o Ray Trace é muito bom. Agora aqui, o Forza Horizon 6, né? Forza Horizon 6 é 1080p nativo, uma diferença gritante, 96 FPS para 59. É uma boa diferença, cara, mais de 40 FPS, né? E isso daqui vai acontecer, beleza? Já no Quad HD, as configurações gráficas no Ultra, testando o benchmark dentro do jogo, teve ali uma diferença 79 para 47. Agora vamos lá, deixa eu responder a pergunta que todos me perguntam, né? Entre essas duas placas de vídeo, qual que eu compraria hoje se fosse para mim ter somente uma? Vamos lá, isso daqui vai depender do preço e do dia. Por exemplo, a 7600 é uma excelente placa de vídeo, mas ela tem que estar no seu preço. Se a 7600 estiver no máximo 1.500, estourando 1.600, é uma excelente opção. Mas se você encontrar uma promoção da 5060 ali por 1.800, é a 5060 que eu vou. Se você encontrar uma opção até 1900, é a 5060 que eu vou. Acima de 1900, eu não pagaria na 5060 hoje. Não pagaria porque tem opções melhor. E nos próximos vídeos eu vou fazer testes, né, de placa de vídeo com opção melhor acima de 1900, né, que tem outras placas de vídeo. Tem, por exemplo, a RX 9060 XT, que é uma excelente placa de vídeo, entre outros. Então, né, para mim escolher qualquer uma dessas placas de vídeo vai depender do preço, porque eu vejo, se a diferença for R$200, 100, R$200 até uns R$300, é melhor você pagar os R$300 a mais, ter uma placa de vídeo mais forte. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se quer apoiar, ajudar o canal de alguma forma, grupo de oferta no Telegram ou no WhatsApp, você pode se tornar membro e contribuir para o próximo vídeo. Deixa também sugestões de live, sugestões de vídeo, e lembrando, aqui eu tô fazendo direto na comunidade, tô fazendo muitas enquetes. Se vocês querem ver alguma dessas placas de vídeo, vota aí na enquete. Vou ficando por aqui, um abração, nos vemos em um próximo vídeo. Tell me.
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page,